Você já se sentiu completamente apagado? Tipo assim, invisível? Imagina só a cena. Você tá num salão cheio de gente que, um dia, foi tudo pra você. E aí você vê seu ex-marido desfilando com a esposa nova, mais jovem, toda produzida. Dá pra sentir os cochichos, aqueles olhares de pena, sabe? Aquele peso esmagador de ser, sei lá, notícia velha. Coisa do passado. Foi exatamente isso que Clara Amaro viveu. Uma mulher descartada. Trocada por um modelo mais novo, mais brilhante. Mas peraí. E se eu te contar que o homem mais poderoso da cidade, um bilionário que ninguém consegue nem chegar perto, passa por todo mundo, olha diretamente pra você e muda sua vida inteira com um único beijo público? Olha, essa não é só uma história de vingança não, viu? É sobre aquele momento exato em que uma mulher esquecida lembra do próprio poder. E o cara que jogou ela fora. Ah, esse vai ter que assistir ela renascer. Preparado? Então vamos lá. O convite tinha chegado há uma semana. Sabe aquele papel cartão chique, cor de marfim, grosso, que até faz barulho quando você pega? Pois é, tava ali na mesinha de centro do apartamento dela no Brooklyn, brilhando sob a luz suave da luminária. Letras douradas em relevo anunciando o gala anual da Fundação Metropolitana. Um evento que, bem, pertencia ao David. Clara passou o dedo na beirada afiada do convite. Durante 5 anos, esse gala tinha sido um marco no calendário dela. Uma noite de diamantes emprestados e sorrisos forçados. De segurar o braço do David com tanta força que os dedos ficavam brancos. Naquela época, ela era a Sra. Miller. A acompanhante quietinha e elegante de um banqueiro de investimentos em ascensão meteórica. A carreira dela? Arquitetura paisagística. Ah, isso tinha sido guardado numa caixinha, tipo roupa de inverno que você esquece no armário. O David chamava de hobby. Uma coisinha para ela fazer enquanto ele construía o império deles. Só que depois do divórcio, Clara descobriu que o império era só dele. Sempre foi. Agora, 1 ano depois, aquele convite parecia um teste. Um desafio. O negócio freelancer dela finalmente estava engrenando. Poucos clientes ainda, mas constantes. Gente que queria os projetos sustentáveis e cuidadosos dela. Ela estava pagando as próprias contas, regando as próprias plantas, dormindo de atravessado na própria cama. Ela estava se curando. Mas será que já tinha se curado o suficiente para encarar aquilo? A Maia, melhor amiga dela, tinha insistido no telefone. Você tem que ir, precisa entrar naquele salão e dominar. Mostrar para ele que você não tá só sobrevivendo, você tá arrasando. Arrasando parecia palavra forte demais. Tem dia que só respirar já era vitória. Mas a Maia tinha razão num ponto, se esconder era deixar ele ganhar. Então Clara pegou o único vestido que o David sempre odiou. Verde esmeralda profundo, aquele tecido de seda que abraçava e fluía de um jeito que ele dizia ser inadequado para a esposa de banqueiro. Era o vestido dela. Essa noite, ela seria Clara Amaro. Não o fantasma de uma Sra. Miller. O salão do Hotel Pierre era tipo uma constelação de cristal e champanhe. O ar vibrava com aquela energia elétrica que só dinheiro e influência conseguem criar. Clara pegou uma taça de uma bandeja que passava, as bolhas ardendo gostoso na língua. Ela ficou na beirada, tipo satélite numa galáxia de estrelas, só observando os rostos conhecidos. Eles acenavam. Os olhos piscavam com aquela curiosidade de pena, rápida, antes de seguir em frente. Ela era uma fofoca que já tinha esfriado faz tempo. E então, ela viu eles. David estava perto da escadaria de mármore. Um rei na corte dele. Continuava igual. Smoking impecável, sorriso confiante que nunca chegava nos olhos. Mas a mulher no braço dele era nova. Sophie Vance. Clara conhecia ela? Claro. Filha de um magnata do mercado imobiliário, 24 anos, rosto de boneca de porcelana e olhos com aquele brilho de posse conquistada. O diamante no dedo dela era um iceberg, capturando a luz e explodindo em 1000 arco-íris minúsculos. 2 vezes maior que o que ele tinha dado para Clara. O ar sumiu dos pulmões dela. Ela tinha se preparado para isso, ensaiado aquele sorriso frio e indiferente no espelho. Mas a realidade crua, a atualização descarada e óbvia, foi tipo um soco no estômago. Sophie riu, uma risadinha que ecoou pelo salão, e se inclinou para sussurrar algo no ouvido do David. Ele sorriu de canto, o olhar varrendo a multidão com arrogância proprietária. Por um momento, os olhos dele se encontraram. Através da imensidão de vestidos brilhantes e smokings pretos, David viu ela. O sorriso não sumiu do rosto dele, mas algo piscou nos olhos. Surpresa? Irritação? Clara não conseguiu decifrar. Ele segurou o olhar dela um segundo a mais,
um reconhecimento silencioso da história que existia entre eles, tipo um campo minado. Então ele voltou a atenção para Sophie, descartando ela. O corte foi tão afiado, tão absoluto, que roubou o ar dos pulmões dela. Ela tinha sido a mulher que endireitava aquela gravata, que lembrava o nome da esposa do colega dele, que acalmava o ego dele depois de um dia ruim no mercado. Agora ela era uma estranha do outro lado de um salão lotado. Um fantasma num vestido verde. A Maya estava errada. Vir aqui não foi triunfo. Foi uma ferida auto-infligida. Agarrando a bolsinha pequena, Clara virou, desesperada por uma saída. Por um cantinho quieto onde pudesse juntar os pedaços da compostura despedaçada. Do ponto de vista de David Miller, o mundo estava exatamente como devia estar. O champanhe estava perfeito, o ar cheirava a sucesso, e a Sophie, sua esposa de pedigree impecável, era um peso quente e bonito no braço dele. Ele tinha 35 anos, vice-presidente sênior numa firma de primeira, casado com uma dinastia. Tinha orquestrado a vida dele com precisão de estrategista mestre. Ver a Clara foi uma variável inesperada e levemente irritante. Ela estava sozinha perto do bar, surpreendentemente linda naquele vestido verde que ele sempre desprezou. Era demais. Revelava demais as linhas graciosas do corpo dela, a curva das costas. Era vestido de artista, não de esposa. Por um momento, uma memória fantasma surgiu. Clara, anos atrás, desenhando num caderno, rosto manchado de carvão, iluminada por uma paixão que ele nunca entendeu completamente e que, com o tempo, tinha silenciosamente extinguido. Ele empurrou o pensamento para longe. Tinha feito a escolha certa. Clara foi a esposa inicial, a mulher adequada para o começo da ascensão. Mas para estourar na estratosfera, ele precisava de alguém como a Sophie. Uma mulher que não era só acessório, mas declaração. O pai dela tinha aberto portas que ele nem saberia encontrar sozinho. O casamento deles era uma fusão corporativa, e os retornos eram espetaculares. Quem é aquela? A voz da Sophie era um murmúrio suave, mas tinha um fio de aço. Os olhos dela fixos na Clara. Ninguém importante, David disse rápido demais. Só minha ex. As sobrancelhas perfeitamente desenhadas da Sophie se ergueram. Aquela é ela. A jardineira. David estremeceu com o termo. A arquiteta paisagística, corrigiu automaticamente. Era um hobby. Bom, ela tá aqui sozinha. O aperto da Sophie no braço dele aumentou. Você vai cumprimentar? Seria grosseiro não ir. O que ela realmente queria dizer era: quero ver ela de perto. Quero avaliar a ameaça. Ele sabia que era um teste. Ignorar a Clara sugeriria que ela ainda tinha poder sobre ele. Se engajar era demonstrar sua completa e total indiferença. Claro, ele disse suavemente, conduzindo Sophie pelo salão, sentindo a mudança sutil de atenção enquanto as pessoas os observavam. Eles eram o casal poderoso do evento. A aproximação parecia uma volta da vitória. Clara, ele disse, a voz misturando surpresa e condescendência. Não esperava te ver aqui. Clara virou, o rosto uma máscara cuidadosamente composta de neutralidade educada. Os olhos dela, cor de uísque quente, encontraram os dele. E por um segundo, ele sentiu um choque da velha conexão, a linguagem compartilhada de uma década juntos. David, Sophie, vocês formam um casal lindo. Obrigada, Sophie gorjeou, o sorriso deslumbrante e afiado. Ela estendeu a mão, o diamante massivo praticamente piscando para Clara. É tão corajoso você vir a esses eventos sozinha. Eu me sentiria tão deslocada. Foi um insulto magistralmente entregue, embrulhado num verniz de simpatia. A mão da Clara não tremeu quando apertou a da Sophie. Estou aqui como convidada da fundação, ela disse, voz firme. Eles estão interessados numa potencial colaboração para os novos jardins do conservatório. O sorriso do David enrijeceu. Uma colaboração? A Clara dele? Tinha que ser mentira. Uma tentativa patética de salvar as aparências. Que legal, ele disse com desdém. Que bom para você, se mantendo ocupada com seu negocinho de jardinagem. As palavras ficaram no ar, pingando com o veneno da condescendência dele. Ele viu um lampejo de dor nos olhos dela, mas sumiu tão rápido quanto veio, substituído por uma calma fria e ilegível. É mais que um negócio, David. É meu trabalho, ela disse, voz baixa mas firme. Algo que tenho certeza que você nunca entenderia. A resposta, tão diferente da mulher complacente que ele lembrava, o pegou desprevenido. Antes que ele pudesse formular uma réplica adequadamente cortante, ela deu um pequeno aceno final. Aproveitem a noite. E virou,
o vestido verde brilhando sob os lustres enquanto ela se afastava. David a observou ir, um gosto estranho e amargo na boca. O encontro não trouxe a satisfação presunçosa que ele esperava. Em vez disso, sentiu uma picada desconfortável de inquietação. Ele tinha querido mostrar para ela o que ela perdeu. Mas enquanto ela desaparecia na multidão, elegante e intacta, ele ficou com a sensação perturbadora de que era ele quem tinha calculado mal. A varanda era um santuário. Clara empurrou as pesadas portas de vidro e saiu pro ar fresco da noite. O rugido da cidade suavizou num zumbido distante. Lá embaixo, o Central Park era um vasto oceano escuro de árvores sob um cobertor de estrelas. Ela se apoiou na balaustrada de pedra fria, respirando fundo e trêmulo, forçando as lágrimas quentes atrás dos olhos a recuarem. A crueldade das palavras do David, o veneno polido da Sophie, tinham acertado exatamente como pretendido. Negocinho de jardinagem. Ele tinha feito ela se sentir tão pequena, reduzindo a paixão da vida dela a um passatempo trivial. Por anos, ela tinha acreditado nele. Tinha permitido que as ambições dela encolhessem até caberem na caixinha pequena e decorativa que ele tinha desenhado. Uma voz quieta ao lado dela quebrou o silêncio. O tema Jardins de Versalhes para terraço no rooftop foi meio óbvio demais, não acha? Clara virou, sobressaltada. Um homem estava a alguns metros de distância, apoiado no corrimão, o smoking impecavelmente cortado mas usado com facilidade casual. Alto, cabelo escuro e olhos cinza surpreendentemente inteligentes que pareciam absorver as luzes da cidade. Ela não o reconheceu, mas havia uma aura de autoridade quieta nele. Um pouco, ela admitiu. Toda aquela geometria rígida. Parece a natureza sendo forçada a se comportar. Exatamente, ele disse, os lábios curvando num leve sorriso. Pela primeira vez na noite inteira, Clara sentiu os ombros relaxarem. O nó de humilhação no estômago começou a afrouxar. Liam Sterling não era apenas uma âncora no mar agitado de ansiedade dela. Era um farol iluminando uma costa que ela tinha esquecido que estava navegando em direção. Uma costa que era inteiramente dela. David estava dominando a conversa, um copo meio vazio de Macallan 25 na mão, divertindo um pequeno círculo de associados com uma história sobre uma aquisição recente. Ele estava no elemento dele, centro das atenções, mestre do universo. Mas os olhos dele continuavam vagando, varrendo a multidão em busca de um lampejo de verde esmeralda. Ele dizia para si mesmo que era só para garantir que Clara tivesse o bom senso de ir embora, de não causar cena. Mas um sentimento mais profundo e irritante o corroía. A compostura dela o tinha perturbado. A velha Clara teria ficado nervosa, talvez até derramado uma lágrima. Essa Clara tinha sido formidável. Então ele a viu. Ela estava na varanda. E não estava sozinha. Estava com Liam Sterling. A história do David falhou no meio da frase. O colega Mark seguiu o olhar dele. É o Sterling. Mark sussurrou, voz cheia de admiração. Eu nem sabia que ele estava aqui. Com quem ele tá? Minha ex-mulher, David disse, as palavras com gosto de cinzas. O círculo de homens ficou em silêncio, olhos alternando entre a varanda e o rosto do David. A dinâmica de poder no pequeno grupo mudou instantaneamente. David não era mais o foco. Liam Sterling era o sol, e todos os outros eram só planetas. Que diabos o Sterling tá fazendo com ela? Sophie sibilou, aparecendo ao lado dele. O rosto de boneca de porcelana tenso com ansiedade. David, você entende quem é aquele homem? Meu pai tenta conseguir uma reunião com ele há 6 meses, e ele tá conversando com sua jardineira. Ela não é minha jardineira, David retrucou, o temperamento explodindo. A insegurança era uma cobra quente enrolada no estômago dele. Porque Sterling estava falando com ela. Ela tinha inventado alguma história de coitada sobre o divórcio. Estava tentando envenenar a reputação dele. As possibilidades, cada uma mais prejudicial que a última, corriam pela mente dele. Ele os observou, mandíbula travada. Eles não estavam só conversando. Clara estava sorrindo. Um sorriso genuíno, sem defesas, que ele não via no rosto dela há anos. Era o sorriso que ela tinha quando estava perdida nos projetos dela, aquele que tinha cativado ele primeiro antes de decidir que era uma distração impraticável. Sterling escutava atentamente, o foco inteiramente nela. Eles pareciam confortáveis. Íntimos. Um ciúme primitivo e feio arranhou o David. Não fazia sentido. Ele não queria Clara. Tinha Sophie, o troféu definitivo. Mas ver a Clara, sua esposa descartada, sendo tratada como igual por um homem como Liam Sterling era um insulto. Era uma violação da narrativa que ele tinha construído tão cuidadosamente, a narrativa onde ele era o vencedor e ela era nota de rodapé.
Clara e Sterling viraram para sair da varanda, voltando pro salão. Enquanto se aproximavam do grande foyer, Clara pausou como se fosse se despedir. David prendeu a respiração, rezando para que se separassem, que esse interlúdio bizarro acabasse. Mas Sterling não deixou ela ir. Ele estendeu a mão, tocando suavemente o braço dela. Disse algo baixo demais para qualquer um ouvir. E então, no centro do grande foyer, sob o brilho total dos lustres de cristal, Liam Sterling se inclinou e beijou Clara. Não foi dramático, não foi uma agarrada apaixonada. Foi algo muito mais devastador. Foi devagar, deliberado e profundamente terno. Um beijo de significado inconfundível. Uma declaração pública. 100 conversas pararam no meio da frase. Um suspiro coletivo silencioso pareceu sugar o ar do ambiente. Os flashes das câmeras dos fotógrafos, que tinham estado focados em políticos e celebridades, todos giraram na direção deles, explodindo num estroboscópio cegante de luz. David congelou. O copo de cristal na mão dele ficou escorregadio de suor. A visão dele afunilou até a única coisa que conseguia ver era eles. Viu a mulher que ele tinha chamado de sem importância, a mulher que tinha desprezado e menosprezado, sendo publicamente reivindicada, publicamente valorizada por um homem cujo poder reduzia o dele à insignificância. O beijo terminou. A mão de Sterling descansou por um momento nas costas da Clara enquanto ele a guiava em direção à saída, protegendo ela da súbita investida de atenção. O mundo que David tinha construído com tanto cuidado meticuloso, o mundo baseado em imagem, poder e percepção dos outros, não apenas rachou. Ele despedaçou. Naquele único momento silencioso, ele não era David Miller, o titã das finanças. Era apenas o homem que tinha deixado Clara maruir. O idiota que tinha jogado fora um diamante, convencido de que era só uma pedra. Na manhã seguinte, o mundo tinha sido redesenhado. O rosto da Clara estava na capa de cada blog de sociedade e coluna de fofoca. Mulher misteriosa do bilionário, gritava uma manchete. Beijo chocante do Sterling no gala, declarava outra. O telefone dela zumbia incessantemente na mesinha de cabeceira, tipo vespa furiosa e raivosa. Ela tinha colocado no silencioso, puxando as cobertas sobre a cabeça como se pudesse se esconder da onda gigante que tinha acabado de cair sobre a vida dela. Ela sentia uma mistura estonteante de emoções, constrangimento pelo espetáculo público, medo da atenção indesejada, mas também, por baixo de tudo, um lampejo estranho e desconhecido de poder. Os olhares de pena da noite anterior tinham sido substituídos por uma tempestade de intriga. Ninguém estava chamando ela de ex-esposa do David mais. Estavam chamando ela de mulher misteriosa do Liam Sterling. Logo depois das 9 horas, uma mensagem de texto cortou o barulho. Era de um número desconhecido. Clara, devo a você um pedido de desculpas pelo espetáculo e uma explicação. Você jantaria comigo hoje à noite? LS. Os dedos dela tremeram enquanto digitava um simples sim. Naquela noite, ele não levou ela num restaurante estrelado Michelin onde seriam fotografados. Ele mandou um carro discreto para uma tovnose elegante e quieta no West Village, que acabou sendo a residência particular dele. O interior era minimalista e aconchegante, cheio de livros e arte, não as armadilhas frias e estéreis da riqueza que ela esperava. Eles comeram numa mesa simples de madeira numa cozinha que claramente era usada, um chefe que ele apresentou como Marco servindo uma massa deliciosa e despretensiosa. Sem pretensões. Primeiro, Liam começou, largando a taça de vinho. Peço desculpas sinceras. Coloquei você numa posição impossível. Foi impulsivo e injusto com você. Por que você fez aquilo? Clara perguntou, a questão que tinha virado na mente dela o dia todo. O olhar de Liam era direto. Te contei sobre minha irmã Ana, ele disse. Ela estava 2 anos atrás de você na Colômbia. Seguia seu trabalho obsessivamente. Ela costumava dizer, Clara Amaro projeta com empatia. Ela constrói espaços que curam pessoas. Ele pausou, uma onda de luto antigo lavando os traços dele. Ana faleceu alguns meses depois daquela competição. Acidente de carro. A morte dela me esvaziou. Quando vendi minha primeira empresa, comecei uma fundação em nome dela, a Fundação Ana Sterling. A missão é financiar arquitetas e designers mulheres que focam em projetos públicos, voltados para a comunidade. O tipo de trabalho que ela queria fazer. O tipo de trabalho que você faz. Clara escutou, o coração doendo pela perda dele. Acompanhei sua carreira, Clara. Ou melhor, a falta dela. Ele continuou, a voz endurecendo levemente. Vi você ganhar prêmios, ser notada, e então você casou com David Miller e desapareceu. Seu talento simplesmente sumiu, absorvido.
Te vi ontem à noite, sozinha, e assisti ele se aproximar de você com a esposa nova. Vi a condescendência nos olhos dele, o jeito que ele tentou fazer você se sentir pequena. E aquilo me deixou furioso. Ele se inclinou para frente, voz baixa e intensa. Era o mesmo olhar de arrogância desdenhosa que vi de homens em salas de reunião a vida inteira. O olhar que diz a uma mulher que as ideias dela são fofas, mas não sérias. Senti uma raiva protetora por você, pela Ana. Então o beijo. O beijo, Clara instigou suavemente. Foram duas coisas, ele admitiu. Uma parte foi um desejo humano impulsivo de mostrar à mulher que vi naquela varanda, uma mulher de substância e brilho, que ela era vista, que era valorizada. Mas a outra parte, ele deu um sorriso irônico e autodepreciativo, foi estratégico. Eu sabia que uma única fotografia instantaneamente cortaria você da narrativa dele. Você não seria mais a ex do David Miller. Seria sua própria pessoa, ligada a uma nova história. Queria te dar uma ruptura limpa. Um reset público. Ele olhou para ela, os olhos cinza procurando o rosto dela. Foi uma jogada. Uma arrogante e autoritária, talvez. Mas meus motivos eram genuínos. Quero te ajudar a reconquistar o que foi tirado de você. A fundação está procurando uma arquiteta principal para o projeto carro-chefe, o Jardim Memorial Anna Sterling no Brooklyn Bridge Park. Quero que seja você, Clara. Clara ficou sem palavras. Era um projeto dos sonhos. Uma comissão que definiria a carreira. Ele não estava só oferecendo um salva-vidas. Estava oferecendo uma frota inteira. Ele tinha visto a injustiça da história dela e decidiu, com o poder imenso que exercia, ajudar ela a escrever um novo final. O beijo não foi ato de posse. Foi ato de liberação. Pela primeira vez em anos, Clara Amaro sentiu o chão sólido do próprio potencial sob os pés. As lágrimas que piscaram nos olhos não eram de humilhação ou tristeza, mas de gratidão profunda e avassaladora. A fotografia do beijo foi uma bomba que detonou no centro da vida curada do David Miller. O resultado foi imediato e catastrófico. Na segunda de manhã, ele foi convocado ao escritório do chefe, Jonathan Westbrook, um homem cujo respeito David tinha trabalhado incansavelmente para ganhar. Entrou esperando um tapinha nas costas sobre um negócio recente. Em vez disso, Westbrook gesticulou para uma cadeira, rosto sombrio. Na mesa dele, uma cópia do New York Post, a foto da Clara e Liam espalhada na página. Recebi uma ligação hoje cedo do escritório do Sterling. Westbrook disse, voz perigosamente quieta. Cancelando as contas da firma dele conosco. Todas elas. É um portfólio de 9 dígitos, David. Ele não deu razão. Só mudança de direção. Você por acaso não saberia nada sobre isso? Saberia. David sentiu o sangue drenar do rosto. Jonathan. Essa é minha ex-mulher. Não tem nada a ver comigo. Não tem. Westbrook recostou, olhos como lascas de gelo. A rua inteira tá falando. Liam Sterling, que não é publicamente ligado a uma mulher há uma década, tá beijando sua ex-mulher no mesmo fim de semana que ele puxa os negócios da sua firma. Faz você parecer fraco, David. Faz você parecer um homem que não consegue controlar a própria casa. E se não consegue controlar sua própria casa, como pode gerenciar o dinheiro dos meus clientes? A mensagem era clara. Ele não era mais um ativo. Era um passivo. A humilhação no trabalho foi só o começo. Em casa, a atmosfera era glacial. Sophie, que antes olhava para ele com adoração de olhos arregalados, agora observava ele com puro desprezo. Isso é um desastre, ela disse, jogando o iPad no sofá de seda branco. A tela mostrava um artigo detalhando a nomeação da Clara como arquiteta principal para o Jardim Memorial Anna Sterling. Ela tá em todo lugar. Estão chamando ela de musa dele. Você me disse que ela era ninguém. Me disse que ela era jardineira com hobby. Como eu ia saber que ela conhecia Liam Sterling? David retrucou, voz rugindo de frustração. Esse é o ponto, David. Você não sabe nada. Sophie se levantou, andando pela sala de estar estéril e sem alegria deles. Casei com você porque era poderoso, porque estava indo lugares. Você devia levar o nome da família Vance, não arrastar pela lama com seu divórcio bagunçado e patético. Meu pai tá furioso. As pessoas estão rindo de nós. As palavras o atingiram com a força de um golpe físico. Casei com você porque era poderoso. Deixou nua a verdade do relacionamento deles, uma verdade que ele sempre soube mas tinha coberto numa fantasia egoísta de amor e desejo. O casamento deles era uma transação, e as ações dele estavam despencando. As discussões se tornaram ritual diário, cada uma mais viciosa que a última.
Ela zombava do status em declínio dele na firma. Ele acusava ela de ser criança mimada e superficial. O verniz de porcelana bonito da vida perfeita deles tinha rachado, revelando o vazio oco e feio por baixo. Ele começou a beber mais, buscando consolo no fundo de um copo de uísque. Ficava sozinho no escritório, rolando pelos artigos intermináveis sobre Clara e Lia. Eles eram fotografados visitando o local pro jardim, em conversa profunda. Pareciam parceiros. Iguais. Os relatos falavam do talento visionário da Clara e espírito resiliente. Ele era assombrado por uma memória. Anos atrás, Clara tinha tentado mostrar para ele um projeto de jardim comunitário num bairro de baixa renda. Ela estava tão empolgada, olhos brilhando. Ele mal tinha dado uma olhada. Não tem dinheiro nisso, amor, tinha dito, voltando para os relatórios do mercado. Foca na casa. Agora a visão dela estava sendo financiada por um bilionário, celebrada pela cidade, enquanto o próprio mundo cuidadosamente construído dele desmoronava ao redor. Ele tinha pensado que poder era sobre dinheiro, status e controle. Mas assistindo Clara subir das cinzas que ele tinha deixado ela, começou a entender. Ele não tinha só subestimado ela. Tinha fundamentalmente mal entendido a natureza do verdadeiro valor. Tinha trocado ouro por brilho, e a conta finalmente estava chegando. O local pro Jardim Memorial Anna Sterling era um trecho negligenciado de 2 acres de orla no Brooklyn Bridge Park. Era um emaranhado de mato e concreto rachado, mas para Clara era o pedaço de terra mais bonito de Nova York. Era uma tela em branco. Era uma promessa. Ela se jogou no trabalho com fervor que não sentia há uma década. A mulher tímida e acomodada que andava nas pontas dos pés ao redor do ego do David tinha ido embora. No lugar dela, uma artista redescobrindo a voz. Ela passava os dias no local, botas enlameadas, cabelo preso num coque bagunçado, desenhando furiosamente no caderno. Passava as noites na mesa de desenho, cercada de plantas e gráficos de solo, alimentada por café e uma paixão ressuscitada. O design dela era a antítese dos jardins formais rígidos da elite rica. Foi inspirado no projeto de campo antigo dela, mas mais ousado, mais maduro. Ela projetou um jardim de cura com caminhos sinuosos e acessíveis que encorajavam contemplação quieta. Havia um jardim sensorial para crianças com deficiências, um prado de flores silvestres para atrair polinizadores nativos, e alcovas quietas e isoladas com bancos feitos de madeira recuperada. No coração, uma fonte simples e elegante. A água fluindo suavemente simbolizava a resiliência e continuidade da vida. Liam era uma presença constante e quieta. Nunca interferia no processo criativo dela, mas estava sempre ali para apoiar. Visitava o local não como benfeitor bilionário, mas como parceiro engajado, ouvindo atentamente enquanto ela explicava o significado ecológico das escolhas de plantas. Aprendeu os nomes das espécies que ela selecionou: equinácea para força, lavanda para paz, salgueiro para lembrança. O relacionamento deles se aprofundou, evoluindo organicamente do propósito compartilhado. Eles comiam jantar em restaurantes baratos e deliciosos de macarrão no bairro dela depois de dias longos, conversas vagando de arquitetura à tecnologia ao amor compartilhado e nerd por romances antigos de ficção científica. Ele fazia ela rir, aquela risada profunda de barriga que ela não tinha percebido que sentia falta. Numa noite fresca de outono, eles estavam caminhando pelo calçadão, as luzes do horizonte de Manhattan cintilando através do rio. Você deu a ela um legado lindo, Clara disse suavemente, olhando de volta para o local do jardim. Ana ficaria tão orgulhosa. Ficaria. Liam concordou. Ele parou de andar e virou para encarar ela, olhos cinzas sérios no crepúsculo. Clara, quando te abordei pela primeira vez, meus motivos eram complicados. Queria te ajudar, mas também era sobre corrigir um erro que vi feito à minha irmã por procuração. Era sobre justiça, de certa forma. Ele estendeu a mão e gentilmente colocou uma mecha de cabelo desgarrada atrás da orelha dela, o toque enviando um arrepio quente através dela. Mas não é mais sobre isso. Não é há muito tempo. Não tô interessado no seu passado ou no David Miller. Tô interessado em você, na sua mente brilhante, seu coração gentil, e no jeito que seu rosto se ilumina quando você fala sobre sistemas de raízes. O coração da Clara martelou contra as costelas. Isso não era aliança estratégica. Isso era real. Liam, ela começou. Mas ele silenciou ela gentilmente colocando um dedo nos lábios dela. Você não precisa dizer nada, ele disse. Sei que você ainda está se curando. Posso esperar. Só queria que você soubesse. Ele não beijou ela então. Em vez disso, simplesmente pegou a mão dela, dedos entrelaçando pelos dela, e continuaram a caminhada. O gesto foi mais íntimo,
mais profundo que o beijo público que tinha despedaçado o mundo antigo dela. Aquele beijo tinha sido sobre liberação. Isso, o segurar quieto da mão, a promessa paciente nos olhos dele, era sobre construir algo novo. Ela não era mais a ex-esposa do David Miller ou o projeto de estimação do Liam Sterling. Era Clara Amaro, a arquiteta da própria vida, ao lado de um homem que não queria diminuir a luz dela, mas queria assistir ela brilhar. E no solo do próprio jardim reconquistado, um amor novo e inesperado estava começando a criar raízes. O mundo do David tinha encolhido. Perdeu o escritório de canto, depois o título e finalmente o emprego. Chamaram de reestruturação, mas ele sabia a verdade. Era mercadoria contaminada. O casamento era uma casca oca cheia só das recriminações amargas da Sophie e o silêncio dos quartos separados. Ele estava à deriva nos destroços da própria criação. No desespero, os pensamentos dele viraram obsessivamente para Clara. Ela era o epicentro da queda dele, a causa da humilhação. Mas também, a mente iludida dele começou a sussurrar, era a única saída. Se ele pudesse voltar às boas graças dela, se pudesse de alguma forma alavancar a conexão dela com Sterling, talvez pudesse salvar algo. Ele encontrou ela numa tarde no local do jardim. Ela estava conversando com o contramestre, apontando para uma planta, expressão animada e confiante. Parecia mais vibrante, mais viva do que ele jamais tinha visto. A visão dela, tão completamente no elemento, mandou uma pontada de algo que ele não conseguia nomear, inveja, arrependimento, perda, através dele. Ele esperou até ela ficar sozinha, então se aproximou, colando um sorriso cuidadosamente ensaiado e arrependido no rosto. Clara, ele disse, voz suave. Ela virou, e o sorriso sumiu, substituído por um olhar de vigilância cansada. David, o que você está fazendo aqui? Só queria ver, ele disse, gesticulando vagamente pro paisagismo nascente. É incrível. Você é incrível. Sempre soube que você tinha isso em você. A mentira era tão descarada que era quase cômica. A expressão da Clara não mudou. O que você quer? Quero me desculpar, ele disse, tentando injetar o máximo de sinceridade que conseguia reunir. Por tudo. Fui um idiota, Clara. Ambicioso e cego. Não te valorizei. Vejo isso agora. Ele deu um passo mais perto. Sinto falta das nossas conversas. Sinto falta da minha amiga. Ele estava jogando a última carta. Nostalgia. Estava esperando acordar alguma brasa dormente da vida que tinham compartilhado, a história que os ligava. Mas Clara nem piscou. Ela simplesmente olhou para ele com uma clareza profunda e desapaixonada que gelou ele até os ossos. Nunca fomos amigos, David. Ela disse, voz desprovida de raiva, o que de alguma forma era pior. Amigos não desmantelam sistematicamente a confiança um do outro. Amigos não chamam o trabalho da vida do parceiro de hobbyzinho. Amigos não tentam encolher alguém para poderem se sentir maiores. Cada palavra foi uma incisão calma e precisa. Você não tá aqui para se desculpar, ela continuou, olhar inabalável. Tá aqui porque sua vida tá desmoronando, e você acha que eu sou um salva-vidas. Você acha que pode me manipular, usar minha conexão com o Liam para se reerguer. Você me vê não como pessoa, mas como ângulo a ser jogado. Ele abriu a boca para negar, mas nenhuma palavra veio. Ela tinha visto através dele, até o núcleo podre das intenções. A mulher que você está procurando, aquela que teria aceitado seus pedidos de desculpas vazios e acalmado seu ego machucado, ela não existe mais, Clara disse, voz ganhando força quieta. Você a destruiu. E das cinzas dela, eu me construí. Então obrigada por isso, suponho. Ela deu um último olhar desdenhoso. Agora, se me der licença, tenho trabalho a fazer. Ela virou as costas e foi embora, foco já retornado pro jardim, para a criação dela, pro futuro. David ficou sozinho no meio da terra e das mudas, a cidade zumbindo ao redor. A rejeição foi absoluta. Não foi fogosa ou dramática. Foi calma, clínica e completa. Foi o fechamento de uma porta que ele nem percebeu que tinha deixado aberta. Ele tinha vindo buscando linha de vida, mas tudo que encontrou foi a confirmação final e esmagadora da própria irrelevância. Tinha batido no fundo do poço, e não sobrou ninguém para culpar além dele mesmo. 6 meses depois, o ar estava fresco com promessa de primavera. O Jardim Memorial Anna Sterling estava pronto para o grande lançamento. O espaço era irreconhecível do terreno baldio decrépito que tinha sido. Era uma tapeçaria viva e respirante de cor, textura e vida. Flores silvestres balançavam na brisa suave do rio. O som da fonte central era murmúrio calmante, e os caminhos sinuosos convidavam exploração e paz.
Clara estava num pequeno palanque, Liam ao lado, dirigindo-se à multidão de oficiais da cidade, doadores e jornalistas. Ela usava um vestido azul simples e elegante, rosto radiante, voz clara e forte enquanto falava sobre o poder dos espaços públicos de curar e conectar comunidades. Falou da visão da Anna Sterling e do jardim como testamento à resiliência. Ela estava serena, articulada e completamente magnética. Bem no fundo da multidão, protegido pela sombra de um bordo recém-plantado, David observava. Era fantasma no banquete. Parecia diferente. O terno caro e sob medida tinha ido embora, substituído por jaqueta simples e jeans. Havia linhas de exaustão ao redor dos olhos que não tinham estado ali antes. Tava mais magro, humilde. O casamento com Sophie tinha terminado alguns meses antes, não com estrondo, mas com assinatura quieta de papéis. O pai dela tinha garantido que ele saísse sem nada além das próprias dívidas. Ele tinha aceitado posição de analista júnior numa pequena firma boutique, o tipo de emprego que teria zombado há só um ano. Vivia num apartamento pequeno no Queens. O mundo dele, antes arranha-céu reluzente, tinha sido reduzido ao walk-up. Ele não tinha vindo causar problema ou tentar falar com Clara. Tinha vindo porque precisava ver. Precisava entender. Ele escutou ela falar. E pela primeira vez, ouviu ela. Não estava ouvindo para ver como as palavras refletiam nele. Tava só ouvindo. Viu o jeito que ela se conectou com a multidão, a paixão nos olhos enquanto descrevia o design do jardim. Viu o jeito quieto e firme que Liam olhava para ela, um olhar de admiração e amor puros e não adulterados. E finalmente, ele entendeu. Tinha pensado que a luz da Clara era algo a ser gerenciado, controlado, se necessário, diminuído, para que não ofuscasse a dele. Nunca captou que a luz dela era a força que poderia ter aquecido os dois. A maior falha dele não foi perder o emprego ou a esposa troféu. A maior falha foi ficar ao lado de um sol e reclamar que estava brilhante demais. Enquanto a multidão explodia em aplausos, David virou para sair. Não sentiu a inveja amarga ou raiva que esperava. Sentiu tristeza profunda e dolorosa, luto pelo homem que poderia ter sido e pela vida que poderia ter tido se não tivesse sido tão cegado pela própria ambição oca. Não era sobre o dinheiro ou o status. Era sobre conexão, parceria e alma. Todas as coisas que tinha voluntariamente trocado. Clara, terminando o discurso, aconteceu de olhar em direção à beirada da multidão. Viu o lampejo de figura familiar virando para ir embora. O coração deu única batida estranha, não de dor ou raiva, mas de pena distante e desapegada. Um capítulo fechando de vez. Então a mão do Liam encontrou a dela, dedos quentes e firmes. Ela apertou, virando o rosto de volta para ele, de volta para o sol, de volta para o jardim lindo e próspero que tinha construído das ruínas. O caminho do David era dele agora, estrada longa e incerta em direção a encontrar valor próprio que não podia ser medido em dólares ou manchetes. O caminho dela estava aqui, no solo rico e fértil da própria criação, futuro esperando para florescer. Das cinzas de um passado doloroso, Clara não encontrou só vingança. Encontrou a si mesma. A história dela é testamento poderoso de que seu verdadeiro valor nunca é definido pela incapacidade de alguém de vê-lo. É sobre cultivar o próprio jardim, nutrir as próprias paixões e ter coragem de florescer mesmo depois do inverno mais severo. Sabe qual a parte mais incrível dessa jornada toda? Não foi o beijo do bilionário. Não foi a queda espetacular do ex-marido. Foi o momento exato em que Clara parou de buscar validação externa e começou a construir do zero, com as próprias mãos, a vida que sempre quis. Quantas vezes a gente deixa outras pessoas definirem nosso valor? Quantas vezes a gente encolhe os próprios sonhos para caber nas expectativas alheias? A história da Clara nos ensina que nunca é tarde demais para reconquistar seu poder. Nunca é tarde para florescer. E olha, se você está passando por algo parecido agora, se tem alguém tentando diminuir sua luz, lembra, você não precisa de um bilionário para te salvar. Você só precisa lembrar que sempre teve o poder. Sempre. Então, se a jornada da Clara de partir o coração para renascer mais forte tocou você de alguma forma, se essa história acendeu aquela chama de eu também posso, faz o seguinte, deixa aquele like maroto aí embaixo. Compartilha esse vídeo com aquela pessoa que precisa ouvir que ela é mais forte do que imagina. E se inscreve no canal porque, cara, tem muitas histórias assim vindo por aí. Histórias de gente real, que caiu, ralou no chão, mas levantou e mostrou pro mundo do que é capaz. Agora me conta aqui nos comentários, qual parte da transformação da Clara te inspirou mais? Foi quando ela colocou o vestido verde e decidiu aparecer no gala? Foi o momento que ela mandou o David embora no canteiro de obras? Ou foi quando ela segurou a mão do Liam e entendeu que merecia aquilo tudo? Comenta aí.
Quero saber sua história também. E nunca, nunca esquece, seu jardim também pode florescer. Basta você decidir plantar as sementes certas. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá, continua brilhando. Tchau, tchau.